E mesmo assentado, mas em reverência à palavra do Senhor, nós vamos fazer a leitura desse texto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro histórico, período da monarquia. E nós vamos aqui tirar algumas lições aqui nessa noite acerca do perigo da pressa. Do perigo da pressa. Amém? Todos têm o texto? Está aí no telão, você pode acompanhar. Diz assim: e Jonatas, filho de Saul, que tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos, quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatã haviam morrido. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. E o seu nome era Mefibosete. Amém? Glórias a Deus. Como eu mencionei, eu quero falar sobre o perigo da pressa. Eu costumo sempre mencionar que é melhor começar em Lodebar do que finalizar sem a bênção do Senhor. É melhor começar no anonimato do que ficar em evidência, como muitos estão vivendo hoje em dia. Nós estamos vendo pessoas querendo viver em evidência em todo o tempo. E às vezes eu vim aqui nessa noite te dizer que o anonimato vai te proteger para o momento certo de Deus na tua vida. Guarde isso no seu coração nessa noite. O anonimato nos protege para o momento certo de Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos fala que é melhor o final das coisas do que o início delas. E é por isso que eu estou mencionando isso aqui para vocês, porque às vezes é melhor começar em Lodebar e terminar em Jerusalém do que começar no palácio como rei e terminar sendo rejeitado por Deus. E quando a gente olha para esse texto, irmão Sérgio, a gente percebe que a pressa envolvida com amor, com cuidado, porque o texto vai dizer que aquela babá, aquela ama, que cuidava daquele menino, chamado Mefibosete, uma criança com 5 anos de idade, da família real, filho de Jonatã, seu avô era o rei de Israel, Saul. A notícia veio, uma notícia desagradável, e é interessante isso, porque nem todo mundo está preparado para receber notícias e não sabe lidar com as notícias ruins, se desesperam. Existem notícias que você precisa ter muito equilíbrio para lidar com elas, para você não se desesperar diante da situação. E é isso que acontece aqui. Essa mulher, essa ama, essa babá, ela recebe a notícia de que Saul e Jonatã haviam morrido, estavam mortos, uma guerra, um problema. Ela então, apressadamente, ela com a criança no colo, Mefibosete, o menino que até então perfeito, corria ali no palácio, caminhava naquelas ruas ali, ele cai, se desequilibra devido à situação, à notícia, e o menino fica aleijado de ambos os pés. E o texto vai dizer que o nome dele era Mefibosete. A pressa gerou esse problema. A pressa trouxe para a vida desse menino, que não era culpado de nada, uma sequela permanente na vida dele. Algo que aconteceu. Nós sabemos muito bem que a lentidão, o ser lento, causa problemas. Pessoas que não conseguem caminhar ou mover com certa mobilidade, rapidez, às vezes irrita muitas pessoas.
ou às vezes prejudicam elas mesmas, porque elas custam a tomar decisões, custam a se posicionar, a se encaixar em certos trabalhos, enfim. Mas a pressa é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Muitas pessoas aceleradas. As pessoas estão correndo demais. Estão numa rapidez. Os filhos, as crianças, com a mente muito acelerada. O ser humano, as pessoas já estão preocupados com o amanhã, com o final, com o ano que vem. As pessoas estão, às vezes, num culto, ou estão no dia a dia, mas estão com a mente acelerada. Já estão fazendo cálculos, planos, projetos. Estão lá na frente, de uma forma demasiada que se torna perigoso. Se torna perigoso. Porque deixam de viver o hoje. Deixam de viver o presente. Deixam de aproveitar o momento que estão vivendo, porque elas estão tão atarefadas, estão tão apressadas, que elas já estão, fazendo cálculos lá do ano que vem. 2026 e 2025 ainda não terminou. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo pessoas dizendo, eu não tenho tempo. Talvez você fala isso às vezes. Estou sem tempo. Estou muito ocupado. A vida está muito acelerada. Os filhos vão ficando de lado. A esposa vai ficando de lado. A vida espiritual vai ficando de lado. Porque nós estamos vivendo numa maratona muito acelerada da nossa vida. E isso é perigoso. Nós precisamos ter um equilíbrio concernente a isso. E aqui a gente percebe que esse rapaz, esse menino de 5 anos de idade, ficou com marcas existenciais nele para sempre. Ficou aleijado. Ficou coxo de ambos os pés. E existem essas marcas que nós carregamos conosco por causa da nossa falta de vigilância. Não foi por causa de alguém. Existem marcas que talvez você vai lembrar da sua infância, foi falta de cuidado da sua parte. Você começou andando de bicicleta e achou que já sabia e caiu e ficou com uma sequela aí. Ficou uma cicatriz, uma marca. Você pulou o muro aquele dia lá em Poços de Caldas e aí o cachorro mordeu e aí ficou uma marca. Existem marcas que carregamos, uma cicatriz que carregamos conosco. Paulo ele diz, eu trago as marcas no meu corpo. Marca das chibatadas, das chicotadas que ele havia recebido na prisão. Então existem marcas que carregamos conosco, que foi por falta de cuidado da nossa parte. Você concorda com isso? Algo aconteceu porque nós não fomos vigilantes suficientes, não calculamos muito bem, e aí aquele dia deu errado, caímos, machucamos, e ficamos com essa marca, e você dá uma olhadinha para ela, às vezes assim, você lembra daquele dia, você lembra daquele momento. Então essas coisas acontecem, e a gente olha que existem marcas que foram marcadas por relacionamentos. Divórcio, pessoas que já vivenciaram um divórcio, marcas não muito agradáveis, situações que aconteceram na vida dessa pessoa, que decepções, amizades, um negócio que não deu certo, e às vezes a gente carrega essas marcas conosco, marcas de relacionamento, situações que aconteceram ao nosso derredor. E existem essas marcas aqui que é por causa da pressa. A pressa chega. A pressa, ela é inimiga da prudência. Porque precisamos ser vigilantes, cuidadosos. E todas as vezes que nós formos agir com pressa, pode ter certeza que 80% pode dar errado. Perigo de dar errado. Porque a pressa não é uma saída.
A pressa, às vezes, ela está sendo gerada por causa do medo. A pessoa resolve tomar uma decisão precipitada, uma decisão às pressas. Resolve falar algo que não deveria ter falado. Uma pressa em responder. Uma pressa em algum momento ali no trabalho, teve uma pressa no trânsito. Causou um problema. Trouxe uma situação difícil. Então a pressa, você observe que a pressa desta babá gerou um problema na vida desse menino de 5 anos, que ficou permanente na vida dele por causa de uma notícia que ela não soube de primeira mão processar. Uma notícia que ela não soube processar. Gerou um pânico nela quando ela soube que o rei havia morrido e que Jonathan, pai de Mefibosete, havia morrido. Ela corre, ela tropeça e ela cai. As intenções dela eram boas, sim ou não? As intenções dela era a melhor. Era pegar o menino que ela tanto cuidava. Você que cuida de uma criança, você sabe muito bem o amor que você pega. Ela pega a criança e ela corre, a intenção é boa, vou proteger o Mefibosete, vou esconder ele, porque a tendência de um reinado, quando ele era exterminado, era que o rei que iria tomar a posse viesse eliminar todos aqueles que eram de sangue real, para não correr o risco novamente. E o rei é Davi que está se tornando rei agora. Só que ela foge, ela tenta fugir, ela pega o menino, corre, as intenções são boas, só que ela cai por causa da pressa. Será que nós não estamos apressados demais? Será que você parar para pensar um pouquinho? As pessoas hoje em dia não estão buscando aí conferências de métodos acelerados de como crescer. Como os business precisam ser. Resultados imediatos. Resultados imediatos não mudam a história. As pessoas estão aceleradas em prol de bons resultados, sim ou não? Eles querem logo um resultado começaram e já querem um resultado positivo. Na primeira semana, no primeiro mês. Eles querem o resultado, as pessoas estão pressionando as outras, dizendo, e aí, como é que está as coisas? Pressionando para ver o resultado, como está a tua vida. Talvez as pessoas no Brasil perguntando, e aí, como é que está? E nós entramos nessa correria, essa pressão vem sobre nós, de começarmos a ter que dar explicação para as pessoas, acerca do meu desenvolvimento. Porque as pessoas, o mundo está cobrando isso. Você está tanto tempo na América e aí, nada ainda. Nós não somos obrigados a mostrar nada para ninguém. Você precisa viver o hoje de Deus na tua vida. Você precisa semear a boa semente, porque de certo você vai ter uma colheita extraordinária. Mas a colheita, ela tem o seu tempo, o seu processo. As pessoas às vezes não entendem isso. Elas querem que viver logo a colheita. Você sabe muito bem que o agricultor, ele vai semear, ele vai preparar, tudo tem que ser devidamente preparado, o tempo, tudo, a chuva, arar a terra, tudo devidamente, para depois ter a colheita. A colheita leva tempo. Só que as pessoas querem um resultado de imediato. E aqui a gente olha que o medo, o não saber processar a notícia que recebeu, ela apressadamente corre, cai, o menino fica aleijado. A segunda coisa é que a gente percebe que a pressa pode ferir as pessoas. Às vezes a nossa pressa pode causar feridas em alguém. A sua intenção é boa. Às vezes a intenção do pastor é boa. Mas pode ferir aquele obreiro.
o colocar ele talvez ali, o trabalhar em áreas. Irmãos, a pressa pode gerar um grande problema. A nossa pressa pode causar danos e feridas em alguém. A intenção pode ser boa, mas pode ferir alguém. E nós precisamos tomar muito cuidado. Pensar e refletir concernente a isso. Mefibosete não tinha culpa, mas foi ferido pela pressa de outra pessoa. Será que às vezes as nossas atitudes impensadas não feriu alguém? Porque a boa intenção não justifica o dano causado pela falta de prudência. Nós precisamos ter cuidado. É aquela pessoa que diz, está aqui a chave, pode pegar e dirigir. E a pessoa ainda não tem a drive license. A intenção de agradar o filho é boa, mas ele não está na hora ainda de andar naquele carro. A intenção de agradar aquela pessoa é boa, mas pode feri-la. Já parou para pensar nisso? A intenção é a melhor possível. Meu filho, a minha filha, a minha esposa, mas olha, não é hora. Isso pode gerar um problema na vida dele, na vida dela. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque a pressa pode deixar marcas permanentes. Pessoas, irmãos, que ainda hoje carregam traumas com elas da infância. De como foi a vida lá atrás com o pai, com o padrasto, ou enfim, com a mãe, com alguém. Carregam aquela marca, aquelas palavras deixou feridas, sequelas na vida daquele filho, naquela pessoa. Nós precisamos ter esse cuidado com o que sai dos nossos lábios, da nossa boca. No que falar dentro do nosso lar, na nossa casa, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Qual o testemunho que nós estamos dando como servos do Senhor, como homens e mulheres de Deus? Palavras ferem. Palavras causam feridas profundas que magoam, e essas pessoas carregam esse trauma, carregam essas palavras consigo. Então a gente percebe que esse menino tinha 5 anos de idade, irmão Joelson. Não era culpado de nada, irmãs. Mas a pressa, envolvida com boas intenções, fez com que ele ficasse aleijado. E ele foi morar em Lodebar. Lodebar era um lugar distante, um lugar onde não havia recurso. Lodebar é um lugar onde as pessoas vão para ficar escondidos. Lodebar é um lugar onde eles acharam o melhor lugar para Mefibosete crescer, longe do palácio, longe do rei, longe de qualquer notícia. Ou seja, Lodebar é o lugar do anonimato. Lodebar é o lugar onde ninguém vai ter notícia desse rapaz. Porque assim ninguém vai procurar saber acerca dele. Ele está fora do sinal. Ninguém encontra ele em Lodebar, porque Lodebar não tem nada. Lodebar é um lugar, sabe, sem recurso. Levaram Mefibosete, irmã Joana, para Lodebar. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Às vezes a gente pensa que Deus não está vendo o que aconteceu. Sabe, às vezes a gente pensa que Deus, sabe, Ele não contemplou aquele dia, não viu aquela situação. Ele contemplou, Ele está vendo. Tanto que a palavra do Senhor diz que todas as coisas, Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Só que nós estamos diante de um Deus, irmã Rita, que
ele sempre vai encontrar, aleluia, aqueles que foram feridos pela pressa de alguém. Aleluias por isso. Não importa o trauma, não importa a decepção, não importa o que venhamos ter enfrentado, passado na nossa tempo de menino, na nossa infância, no que aconteceu. Não importa o que aconteceu o mês passado, no início desse ano, no ano passado, não importa o que tenha acontecido, a ferida que causaram em você, o Senhor está te dizendo nessa noite: eu posso restaurar, curar as feridas que foram feitas por causa da pressa. Feridas que nós mesmos fomos causadores dela também. Ele pode mudar a história. Ele pode restaurar a nossa vida. E é isso que vai acontecer na vida desse menino. Anos vão se passar. Muitos anos. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1, se puder colocá-lo, por gentileza. E nós vamos decorrer aqui esses versículos. Os anos se passam. E o texto vai dizer que Davi, o rei, procurou saber se havia alguém da casa de Saul para que ele pudesse agir de benevolência por amor de Jonatas, seu amigo. Deus não se esquece de você. Deus não abre mão de nós. Aleluias. Não importa se é lá em Lodebar, não importa se é lá em Araras, lá em Poços de Calda, em Patinga, não importa. Deus está olhando e é olhando o íntimo do nosso coração. Aí o texto vai dizer: e o servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Esse Ziba vai até Davi e ele vai dizer: olha, eu sei aonde tem um filho de Saul, ou filho de Jonathan, como diz o texto. Ele vai dizer: olha, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus. Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonathan. Ele é o quê? Aleijado de ambos os pés. A deficiência de Mefibosete não vai impedir ele de ser encontrado pelo rei. O que é isso, pastor? A nossa deficiência, as nossas mazelas não impedem o amor de Deus chegar até a nós. O amor de Deus é maior do que os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas debilidades. É Deus olhando e dizendo: eu arranquei você, irmão. Lembra de onde Deus te tirou. Nós estávamos como uma situação de Mefibosete, espiritualmente sem caminhar, não caminhávamos, rastejávamos, estávamos na lama do pecado, vivendo uma vida errada, espiritualmente longe do Senhor. Mas o amor de Deus, o rei, mandou nos chamar. Ele procurou saber a teu respeito. Oh, aleluia. É o Senhor dizendo assim: deixa eu ver, aonde está o Donizete? Aonde está o Alexandre? Estávamos lá em Lodebar, mas o Senhor já estava nos procurando. Aleluia. Ele já estava olhando. Sabe, essa expressão procurando não é que Deus não saiba onde nós estávamos, mas ele é uma expressão para nós entendermos que a bondade do Senhor nos acha. A misericórdia dele nos encontra. Estávamos longe. E aí o verso vai dizer: ele é aleijado, ou seja, ele é aleijado, olha, larga a mão, deixa para lá. O Senhor não está perguntando as condições de Mefibosete. Davi estava perguntando se tinha alguém. Se ele é aleijado, os defeitos, sabe por que isso, irmã Ju? Porque as pessoas, às vezes, elas querem olhar para os nossos defeitos. As pessoas, irmão Rício, querem olhar para as nossas falhas. Eles querem
que dá ibope, Júnior, é aquilo que deu errado. Já percebeu isso? O jornalismo, você vê as notícias boas não dão ibope. O que chama a atenção e o que prende as pessoas são as notícias ruins, desagradáveis, destruição, guerra, política, coisas atrapalhadas que dá ibope, que prende as pessoas. O mundo é assim. As pessoas olham para as nossas falhas. Ou seja, está dizendo, larga a mão do Carlos, larga a mão do Ronaldo, é aleijado. Larga a mão do Irã, não sabe falar. Da Elisete, não sabe fazer nada. O Sebastião não sabe fazer nada. Larga a mão deles. Só que o amor de Deus não está perguntando o que nós sabemos, qual é a nossa condição. O amor de Deus está dizendo, aleluia, eu vou encontrar ele e vou mudar a história dele. Ele está em Lodebar hoje, mas o momento dele não condiz com a palavra que eu já liberei sobre a vida dele. Está entendendo isso? O nosso momento pode ser desfavorável, mas o céu já liberou uma palavra sobre a nossa vida. O nosso momento, o lugar que nós encontramos como Mefibosete, sabe, é desproporcional à palavra que já foi liberada sobre a nossa vida. Não condiz, não encaixa. Sabe, porque a situação de Mefibosete é aleijado de ambos os pés em Lodebar, no lugar que não tem ali, morando com Maquis, ali com os filhos dele, ali um aleijado. Não condiz. Só que o céu está dizendo, eu vou colocar no coração do rei, eu vou mexer no coração do Davi, e ele vai lembrar da aliança dele com Jonathan, e ele vai procurar saber se tem alguém. Oh, aleluia. Isso é maravilhoso. E aí o texto de 2 Samuel capítulo 9 vai seguir que Ziba vai dizer, olha, eu sei, ele é aleijado. E aonde ele está? Ele está em Lodebar. Ele está em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar, ele está lá. Aí o texto vai dizer, o verso seguinte, o rei vai mandar chamar, aleluia, Mefibosete. O rei vai mandar uma carruagem lá, Joel, uma carruagem lá, Julimar. Para quem está em Lodebar, para quem está, Rogério, esquecido, para quem está se escondendo, para quem é aleijado, ele não tem nem condições de correr, ele não tem recurso, ele não tem como solucionar o problema dele. Davi vai mandar uma carruagem, Davi vai lá, Davi vai buscar ele. Esse é o amor de Deus. Olha o que o texto vai dizer, o verso de número 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. Oh, eu começo a imaginar aqui, fazer uma ilustração, irmã Bianca, do Mefibosete em Lodebar, esquecido, e de repente a carruagem do rei chega em Lodebar. O rei não manda só uma carruagem, vocês já assistiram filmes aí, vai uma comitiva. É a carruagem do rei, são os cavaleiros na frente, outros cavaleiros atrás, bandeiras levantadas. Lodebar vai virar uma história, algo vai acontecer em Lodebar. Um lugar que sem expressão vai passar a ter expressão e história, porque o rei está chegando lá. Assim é na nossa vida, assim foi na nossa casa. Quando a presença de Deus chega, não mudou o ambiente? Quando o rei está chegando com a comitiva dele, Lodebar ficou alvoroçada. Eles nunca tinham presenciado algo dessa natureza. E quando a carruagem para na casa de Maqui, na frente, eles estão se dobrando, se rendendo e dizendo, ó rei. E ele
vai perguntar por quem? Pelo esquecido, pelo aleijado. Ele vai perguntar pelo improvável, por aquele que ninguém dava nada por ele. Ei, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Você já viu aquelas pessoas que menosprezam as outras? Não sabe ela que a graça do Senhor está chegando lá. Sabe, talvez Mefibosete estava lá, esquecido. Eles ajudavam ele, mas era aleijado. Passava um aperto. Só ele sabia o que ele enfrentava. Mas quando o rei chegou, a carruagem chegou, tudo ali disse: aonde está Mefibosete? Eu começo a imaginar aqui, ixi, achou ele. Acabou agora, coitado Mefibosete. Tem um filho agora. Mefibosete, o texto vai dizer que ele tinha um filho, que já tinha casado. Ele está lá em Lodebar. E talvez alguém está dizendo: o rei achou ele. Vai acabar com a vida dele. Mefibosete não conseguiu, não teve sorte, né? Não é assim que o pessoal fala? Não teve sorte. Além de aleijado, agora o rei achou. Vai acabar com a vida dele. Chama o Mefibosete, ele chega, se prostra diante do Davi. E aí o verso seguinte vai dizer, o rei vai dizer para ele, verso de número 7. Pode colocar para mim, por gentileza? Aleluias. E disse-lhe Davi: não temas. Porque às vezes quando a gente chega na frente do rei, a gente está temeroso. Porque há uma preocupação. Imagine, Mefibosete disse: eis aqui o teu servo. E Davi vai dizer: não temas, não se preocupe, não tenha medo. De certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Oh, diga glória a Deus por isso. Olha a palavra do rei para ele. Para quem estava abandonado, para as pessoas que achavam que a vida dele seria, o término da vida dele seria aquilo. Havia uma aliança. Olha para o teu irmão e diga: há poder em uma aliança. Aliança de Davi com Jonathan. Aliança, irmão, eu já vivi já presenciei isso, já vivi essas questões. Sabe quando você chega num local, numa cidade, e aí você diz: eu sou o fulano de tal, e ele diz: você é o filho do fulano? Não é isso? Quando lá o negócio é positivo, é bom. Quando alguém te para no trânsito e você diz: você é o filho do fulano de tal, então pode ir, vai embora. Você lembra aquelas filas imensas que dava nos bancos no Brasil? Não sei se você já enfrentou aquelas filas de banco no Brasil. Era fila mesmo. Não era isso? Nossa, era uma fila terrível. Era incrível. Você ia fazer depósito, você ia fazer alguma coisa no banco, você ficava ali. Era a tarde toda. Mas quando eu mesmo tinha alguém conhecido no caixa, eu só chegava perto e olhava assim e eu ia e entregava tudo que eu tinha entregado. Depois a pessoa me entregava, mandava para mim. Era mais fácil. Então, sabe o que eu vejo aqui? É que é assim que acontece. Sabe, às vezes a gente pensa que não vai solucionar, as pessoas estão vendo e dizendo não vai dar em nada. Mas aí o rei chega, manda nos chamar, muda a nossa história e está dizendo para ele: olha, eu vou restituir todas as terras do seu pai. Oh, aleluias. Eu vou restituir porque há uma aliança. Eu tenho uma aliança com seu pai e Jonathan. Nós fizemos um acordo, fizemos uma aliança. De um proteger o outro, de um ajudar o outro. Você não vai mais viver como um mendigo aí na dependência das pessoas, não, humilhado, não, Mefibosete. Você vai receber as terras que era do seu avô Saul, tudo que era de Jonathan, eu vou restituir. E outra, você vai comer continuamente na mesa do rei. Irmãos, sai de Lodebar e vai para o palácio, é uma coisa diferente.
Em Lodebar, permita-me conjecturar, você come ali a comida que der. Você come aquela comida ali requentada. Mas quando você vai para a mesa do rei, não tem comida requentada. É um banquete na mesa do rei. Talvez em Lodebar não tenha uma mesa posta, preparada. Mas no palácio, na mesa do rei, tem uma mesa. E na presença do rei, você já percebeu que quem está sentado, quem está em uma posição, numa mesa, você não vê a sua deficiência, se é as pernas. Você não sabe se a pessoa está paralisada das pernas ou não. Porque a mesa cobre as nossas imperfeições. A bondade de Deus cobre as nossas imperfeições. E o Senhor chama, Davi chama ele e diz: eu vou restituir. Vou te dar tudo, vou te devolver tudo, vou mudar a tua história. Você agora, Mefibosete, não vai ser, sabe, mais um improvável, não. Você vai ser dono dessas terras, você vai ter trabalhadores para você. Porque é isso que o rei vai dizer: olha, fala com o pessoal aí para trabalhar para ele. Eu quero te dizer nessa noite, o rei está com um cetro apontado para você. Você acredita nisso? Se coloque sobre os seus pés. Nós vamos finalizar aqui. Aleluias. Deus, a graça ainda encontra os feridos pela pressa. Mefibosete não era culpado. Talvez você está carregando uma marca aí, mas você também não é culpado daquilo. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: a graça está aqui para mudar a tua história. A graça está aqui. O anonimato foi para te proteger para o momento certo. Sabe aquilo que aconteceu? Sabe, por mais que tenha doído, por mais que tenha sido desagradável, quando a graça do Senhor vem, você esquece aquilo. Quando a bênção do Senhor chega, você pode até chorar de alegria, mas você já não chora mais com aquela tristeza lá de trás daquilo que aconteceu. Quando a bênção chega, ele muda a história. Quando o filho nasce, a dor que a mulher sente das contrações passa. Porque nasceu. Ela já quer pegar a criança. Ela quer abraçar a criança. Assim é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Aquilo que deu errado, quando você pega a bênção do Senhor, a bênção do Senhor vem e te encontra, acabou a tristeza. Você pode estava triste antes, mas quando ela chega, você não fica mais triste. Você está alegre. Porque a bênção do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas para endireitar a nossa história. As feridas, o Senhor quer não apagar essas feridas, essas cicatrizes. O Senhor quer curar. Mas essa cicatriz é para lembrar que você um dia você esteve em Lodebar. Mas agora você está na mesa do rei, no palácio do rei. Aleluias! Feche os seus olhos nessa noite. Eu quero orar por você. Quero fazer uma oração com você nessa noite. Existem marcas, existem situações, enfrentamos tantas coisas. E não importa o que tenha acontecido diretamente, com todo respeito, mas a bondade do Senhor, ela vem. E quando ela chega, quando ela nos abraça, gente, aquela dor vai embora. Aquela tristeza vai embora. Você está longe de alguém, mas quando você chega e abraça, acabou aquele tempo da tristeza. Passa. Você não lembra mais. Você não lembra. É o presente de Deus. Mefibosete, você vai morar comigo agora. Você vai comer comigo agora, continuamente na mesa do rei. Aquela história aconteceu em Lodebar. Aquela cidade foi impactada. Aquele povo olhava e dizia: olha, Mefibosete teve a vida mudada. O
O rei não procurou ele para matar, o rei procurou para restituir o que havia sido arrancado. Oh, meu Deus! O rei está te procurando para restituir. Você consegue pensar dessa forma? Ele quer restituir o que foi saqueado, ele quer restituir o que foi roubado, ele quer restituir. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele quer restituir para você. Ele está com um cetro apontado para você, dizendo: eu quero restituir sobre a tua vida. O que foi saqueado da tua vida? O que foi arrancado? Qual a tristeza? Qual a ferida? Ele quer curar você. Ele quer curar a nossa alma. Ele quer curar as nossas vidas. Palavras, acontecimentos lá atrás, ele quer curar. Feche os seus olhos. Faça uma oração nessa noite. Diga: Senhor, eu estou aqui. Cura. Cura. Cura o meu interior. Cura o meu íntimo. Senhor, apaga essas lembranças. Vamos orar. Pode louvar. Deus de aliança. Oh, aleluias. Deus que não é o rei te procura. A bondade dele te acha. A misericórdia dele te acha. E a palavra é: eu quero restituir. Eu quero tirar você de Lodebar, eu quero mudar a tua história. Chega de miséria, chega de choro, chega de lembrança, chega de amargura. Mefibosete vai dizer: eu não passo de um cão morto. Porque ele estava com medo. Mas o Davi vai dizer: não tenha medo. Não tenha medo, não vou fazer mal com você, eu quero abençoar você. O Senhor quer te abençoar nessa noite. Ele quer te abençoar nessa noite. Os seus olhos estão sobre nós. Os teus ouvidos. Estão sensíveis. Para ouvir teu clamor. Ele não se esqueceu, ele vai atrás, ele procura, ele acha, ele restitui. Oh, aleluia. Coloque a mão no teu coração. Haverá restituição para você. Haverá restituição. Tomou prejuízo? Não, haverá restituição. Haverá. O que saquearam de nós não se compara com a glória que Deus vai fazer na nossa vida. Ele vai restituir. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Essa palavra eu quero liberar sobre você nessa noite. Você está andando com dificuldade porque te saquearam. Não se desprenda daquilo que se perdeu. O rei vai restituir para a sua vida. Deixa aí. Let it go. Abre mão. Pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Enfrenta, de cabeça erguida. Nossa esperança. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Oh, aleluia! Você pode imaginar a carruagem chegando, o Davi chegando, o rei, as roupas do rei, dizendo: aonde está o Mefibosete? Eu vou restituir a vida dele.
área do teu pensamento, daquilo que ficou para trás. Tire. Isso está impedindo você de romper. Isso traz comparação na nossa vida. Imagine se alguém chegasse para Mefibosete e dissesse: olha o Davi, ele é rei. Aquele cetro ou aquela coroa deveria estar na sua cabeça, Mefibosete, porque você é filho de Jonathan. Já que o seu avô morreu, o seu pai morreu, você deveria ser o rei. Imagine pessoas colocando isso na cabeça de Mefibosete, fazendo ele ter ódio do rei Davi. Só que Mefibosete entende, ele é servo, e que Davi tem uma aliança com o seu pai. Davi foi colocado no reinado por Deus, diferente. E Davi restituiu. Eu creio que nessa noite é noite de restituição na tua vida. Eu sinto no meu íntimo que é noite de restituição, cura no interior, na alma. Passado, irmão, não se prenda ao passado. Quem remói passado não vive, sabe, danifica, fere o seu presente. Deixa o passado, deixa as feridas, deixa o prejuízo. Pare de lembrar, pare de tratar desse negócio, deixa isso ir e começa tudo novo. Porque a restituição de Deus não se compara com aquilo que tiraram de nós. Deus vai te dar vitória. Tome posse dessa palavra nessa noite. A carruagem chega, restaura, te chama para fora. Espiritualmente endireita as nossas pernas, muda a nossa história. Te põe num patamar muito diferente. Te arranca de Lodebar e te coloca você como príncipe. É o que Deus tem para você. Você crê nisso? Levante a sua mão e diga: eu tomo posse dessa palavra. A bênção do Senhor vai me encontrar, vai me achar. Já mudou minha história até aqui e vai continuar mudando a minha história. Aleluia, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na minha vida, na vida dos meus filhos. Se o seu filho está perto de você, libera essa palavra sobre ele. Diga o nome dele aí. As bênçãos do Senhor estão sobre os meus filhos, sobre a minha geração. Aleluia. Deus vai restituir e não haverá pobreza, não haverá Lodebar para os meus filhos, não haverá Lodebar para mim. Acabou o tempo de sofrimento, o tempo de escassez. Aleluia, a bênção do Senhor está mudando a minha história. Aleluia, curando as feridas, me dando visão. Aleluia. Porque Deus, Ele encontra os que estão feridos na beira do caminho para restaurar e curar. Aleluia. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Oh, aleluia. Se você pode dar uma olhadinha para o teu irmão e diga: te prepare, porque algo vai acontecer na tua vida. A bênção do Senhor vai mudar essa história. Aleluia. Oh, em nome de Jesus. Toma o teu assento, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluias. Que bênção, que bênção. Aleluias. Comece, tenha um sonho nessa noite da carruagem chegando na tua casa, mudando a tua história. Não vai ser da mesma forma, sabe, que você preparou aquele dia e entrou no avião, ou coisa diferente. Não, é a carruagem do rei, algo do rei, algo do céu sobre a nossa vida. Aleluia, algo do céu sobre a nossa vida. Glórias a Deus. Irmãos, nós queremos já finalizar agora. Vai ter encontro dos jovens pelo WhatsApp. Não, vai ser na casa da Igor e Raquel e vou mandar o endereço de ligação. Vai me mandar as informações. Esquece, vai mandar as informações para os jovens pelo WhatsApp, tá bom? Nessa sexta-feira, culto dos jovens. Glórias a Deus. Quero convidar o irmão Wilson. O irmão Wilson vai estar se despedindo, vai voltar para o Brasil amanhã. Olha isso. A gente vai ficar com
saudade, não é isso? Do nosso irmão Rício, esteve conosco esse tempo todo. E eu quero convidá-lo, vem cá, irmão Rício. Ele quer, e nós vamos estar orando por ele para finalizar, mas ele tem uma palavra para os irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Ah, que alegria falar com você, gente. Eu não tenho muita intimidade com o microfone, mas eu quero aqui agradecer a oportunidade de poder agradecer a vocês. Agradecer primeiramente a Deus, né? A oportunidade de estar aqui na igreja, ter conhecido o pastor por meio do Sérgio e família, conhecido o pastor Ronaldo e família, a igreja que me acolheu. Me sinto muito bem nesse espaço, me sinto fiel aqui nesse ambiente. Mas quero deixar bem claro um agradecimento assim, do fundo do coração, que vai por Sérgio e a esposa e toda a família que me acolheu na casa deles e tem guardado esse período que eu vim aqui. Já é a terceira vez, se eu não me engano, que eles me acolhem lá, muito bem. Em minha vida eu vejo que eu tenho... Eu vejo que Deus age muito em minha vida de forma que eu não consigo compreender. Às vezes eu não tenho um plano de como as coisas vão acontecer, eu não espero como vão acontecer. Deus provê todas as coisas, por mais que lá no fundo a gente, enquanto humano, busca ficar preocupado em como vão ser as coisas, Deus provê tudo como tem que ser, em todos os aspectos. Eu quero mensurar alguém muito importante na minha vida, que foi o irmão Sebastião e a esposa ali. O cara é diferente. Fui encontrar o Tião já pro final do caminho que eu tive aqui, fui conseguir um trabalho aqui. Tem uma coisa engraçada, pastor. O pessoal que tava no Brasil pensa assim: não, você tem que trabalhar todo dia pra você. Não, que não é bem trabalhar todo dia. Você tem que matar um leão por dia, mas não é só matar um leão, você tem que caçar esse leão pra matar ele por dia pra você poder estar aqui. E eu tive a oportunidade de conhecer o Tião, que ele me abençoou e eu abençoo esse rapaz. É um cara de Deus. Eu oro pela sua vida, assim como pela vida de todos. E também quero fazer um agradecimento especial para todos os varões que me deram um presente. Estou muito lisonjeado pelo presente que eu ganhei. Eu não sabia. O Sérgio ficou insistindo: bora lá, rapaz. Eu não, moço. Eu que tava fazendo dinheiro também, tocando lá no metrô. Bora lá, tal coisa. Não, eu acabei indo com ele. Quando eu soube da surpresa, eu ganhei um presente dos valores. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, obrigado a toda a igreja, obrigado à equipe de louvor que me recebeu aqui. É um prazer estar tocando com vocês, louvando. Quero pedir perdão também se em algum momento eu faltei com alguém, em alguma coisa, em algum aspecto. Principalmente com o pastor, eu recebo a chamada de atenção que ele me deu uma vez, que eu estava chegando atrasado. Eu assumo que eu esteja atrasado. Eu falei: seu irmão, por favor, chega um pouquinho para ajudar. E ele não está certo, você está certo em cobrar. Eu agradeço, peço perdão por isso também. Pelas vezes eu passei a me corrigir com relação a isso. Gente, e no mais, que Deus abençoe esse ministério, essa igreja que venha crescer. Eu digo a todos algo que faz parte da minha vida aqui no Brasil: não deixe de congregar, sabe? Por mais adversa que seja a situação, não deixe de estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, buscando Deus de alguma forma. Principalmente que está aqui entre os irmãos, é algo que edifica, um fortalece o outro, tão próximo e fazendo a obra, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado. O pastor falou que vai fazer uma oração por mim, né, pela viagem. Eu agradeço. Em nome de Deus, eu vou agradecer. Muito obrigado, gente. Vamos colocar de pé, né? Já estamos de saudade, né? Já é a terceira vez, como o Rício mencionou. Da outra vez também, sempre esteve conosco aqui, e tocando, instruindo, ensinando, e muito, muito gratificante. Nós somos grandemente abençoados pela sua presença, tá? Louvamos a Deus pela tua vida, e mesmo você estando lá no Brasil, nós vamos estar, né, um pedacinho aqui, sempre orando e lembrando de você, já torcendo para você voltar logo no ano que vem. Ele tá indo antes do frio, né, gente? Nem chegou o frio, ele já está querendo, ó. É desse jeito, em vez de deixar para ir para janeiro, fevereiro, ele já quer ir agora. É assim. Não é bobo, não, né? Não é inteligente esse menino. Estenda suas mãos para ele. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Rício, esse tempo que o Senhor preparou para ele. Senhor, ele foi grandemente um instrumento aqui, e aonde ele tem passado, nas igrejas que ele esteve, tocando, sendo bênção. Que o Senhor continue, ó Pai, usando esse rapaz, ó Pai, com graça, Senhor, ó Pai, com sabedoria, e dando a ele toda a resistência, toda a graça para ele seguir, ó Pai, no seu ministério que o Senhor tem para ele.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor o leve em segurança, da mesma forma que o Senhor o trouxe aqui, o teve conosco aqui, Senhor, ó Pai, e acrescente muito mais sobre a vida dele, sua família ali, ó Pai, no Brasil, em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, ó Pai, porque sabemos que ele deixou um legado aqui, Senhor, e tem deixado aonde ele tem passado. Te damos graças pela vida dele, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Pensa, irmão, isso. Irmão, só lembrando, dia 21, vigília, sexta-feira, 8h30, vigília. Nós vamos ter no dia 21, uma sexta-feira. Tá aí, não deixe de vir. Vamos nos organizar, começando aí às 8h30 da noite, tá bom? Então vai ser um tempo precioso, dia 21. Próximo sábado nós teremos culto de missões. Então, próximo sábado, culto de missões. O departamento de missões está aí engajado aí. E vamos estar passando mais algumas fotos, atividades do aniversário da igreja que teve em Moçambique, né? Que nós não passamos, quero passar para vocês aqui no sábado. Oração, toda segunda-feira às 10 horas da noite no grupo do WhatsApp. Irmão, não falte, participe desse grupo. Temos sido grandemente abençoados através das orações e está sendo uma bênção. Quarta-feira, nossos cultos, às 8 horas. Também se esforce, se organize, porque dia 26 será um culto de ação de graça, um culto de agradecimento pelo Thanksgiving, que é no dia 27. Então nós vamos fazer na quarta-feira, dia 26. Nós vamos nos preparar, nos organizar para ter o nosso Thanksgiving aqui na igreja, na quarta-feira, dia 26, tá bom? Então guarde isso aí também, é muito importante para podermos estar juntos aqui, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, queremos te agradecer, Pai, por essa noite, pela semana que o Senhor tem nos proporcionado, pela tua proteção, teu cuidado conosco. Pai, mais uma vez orando pelos nossos, a nossa parentela ali, Senhor, no Brasil, que o Senhor continue confortando eles ali diante dessa perda que nós tivemos ontem, e que a tua boa mão venha seguir nos fortalecendo, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, abençoe as atividades da tua igreja, Senhor Deus, e nos leve em segurança para os nossos lares, debaixo da tua potente mão, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e sempre. A igreja diga amém. Deus abençoe. Te vejo sábado. Aleluias. E olha, o centro do Senhor está apontado para você. A restituição de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe, irmã Rita. Deus abençoe. Alegria tê-la conosco. Amém. Aos irmãos que nos assistem, que acompanham, Deus abençoe sua vida, sua família. E estaremos aqui no próximo sábado, culto de missões, culto missionário. Se você está na região, olha, nós estamos aqui na 19, Grama da Eva, Second Floor, cidade de Montreal, New York. Você é o nosso convidado para vir em conjunto com a sua família, para juntos podermos adorar o nome do Senhor Jesus. Todo sábado, às 19h30, toda quarta-feira, às 8 horas, nós estaremos aqui esperando por você. Deus abençoe, um grande abraço e receba a sua restituição em nome de Jesus.